alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de História, nossa aula de número 4. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são a idade dos metais. Os objetivos da nossa aula são reconhecer as transformações no espaço e na sociedade no período da idade dos metais e relacionar as invenções da pré-história com os objetos que existem hoje. Vamos relembrar um pouquinho da última aula, para quem não viu, e para que vocês deem uma refrescada na memória no último assunto, tá? Então vamos lá. Nós falamos sobre o período anterior, o período neolítico, conhecido como Pedra Nova, que algumas descobertas foram feitas e também muito importantes para o desenvolvimento dos seres humanos, né? Como característica desses povos, nós temos eles como povos sedentários. O que era isso? Eles já viviam em pequenas aldeias, eles tinham residência fixa, eles produziam seu próprio alimento, eles desenvolveram a agricultura e a pecuária, eles também descobriram alguns metais nessa época ali e aperfeiçoaram as ferramentas para poderem trabalhar. Lembraram disso? Então tá. Então vamos seguindo. Agora, nesse período da história, nós temos uma grande revolução. O período da história que acontece muitas descobertas e adaptações no modo de vida dos povos, tá? Então, nós passamos daquele modo de vida nômade que vivia saindo de um lugar para o outro em busca de alimento e sobrevivência. Depois, os povos sedentários que desenvolveram técnicas agrícolas e pecuária, que formaram as primeiras aldeias. E agora a gente vai continuar entendendo a evolução desse povo. Uma das descobertas e mais significativas, e por isso do nome Idade dos Metais, foi a descoberta dos metais, que trouxe a possibilidade de obter ferramentas mais resistentes para caçar, cultivar a terra e auxiliar nos afazeres do dia a dia. Então pensem agora um pouquinho. Enquanto no período neolítico eram usadas as pedras como ferramentas, os metais eles tinham uma resistência muito maior. Lembram que a gente mostrou o desenvolvimento da agricultura? Então, para poder cultivar a terra era necessário ter uma enxada, uma foice, um arado, que era um instrumento usado para mexer a terra e deixar ela fofinha, né, para receber as novas sementes. Quando era feito de pedra, era mais difícil, mais pesado, menos resistente. Já os metais, muito mais resistente, né? Também como instrumento para os afazeres do dia a dia, né? Uma faca ou um protótipo de faca, talvez não exatamente como nós temos hoje, mas muito semelhante, a ponta de uma lança, o que eles poderiam usar no dia a dia, também feito de metal. E com o aumento da produção de alimentos e da pecuária, a população aumenta. Então, aumentou no período neolítico? Aumentou. Agora que aumentou a produção de alimento e da pecuária, porque as técnicas ficaram melhoradas, eles entenderam melhor como o ciclo de cultivo de cada planta, os animais, como usar esses animais para o seu próprio sustento. Lembram da história da ovelha lá? Que eles entenderam que não era preciso abater a ovelha para tirar a lã, era só cortar e depois cresceria de novo? Então, com todas essas mudanças, a população aumentou, né? Os cuidados também aumentaram, o conhecimento com algumas plantas, como fonte de cura, né, de alguns problemas de saúde. Isso tudo facilitou e a população, então, ganhou um número maior.
Nesse período foram descobertos metais bem importantes como o cobre, o bronze, o ferro e o ouro, tá? E o que melhorou do que tinha no período neolítico para agora? As peças de artesanato e transporte melhoraram. Vocês lembram que no período neolítico nós falamos das peças de cerâmica que eram usadas para guardar os mantimentos lá, as sementes, o que eles produziam, a água, a comida e o que sobrava da colheita? Então, nesse período, esses utensílios foram melhorados. Pensa lá comigo, será que eles, no período neolítico, eles pensavam em fazer um baldinho com uma alça? Não teria como fazer de cerâmica, né? Mais difícil. Aí, com a chegada dos metais, será que não ficou mais fácil fazer essa alça agora para o transporte? Ficou. Quando a gente falava lá no período neolítico, quando eles descobriram a roda e fizeram, né, seus primeiros protótipos lá de meios de transporte, agora eles já aperfeiçoaram, colocaram nessa roda algumas peças de metal para ficar mais resistente, porque só a madeira, em alguns casos, não resistia muito tempo, né? Com o atrito e com o peso ela acabava se quebrando, né? E difícil também de moldar naquele formato redondinho, né? Para ter mais velocidade. Então, o metal ajudou a melhorar essa ideia de roda. Então veio para cobrir, para proteger a madeira e também dar mais resistência. Com isso, eles melhoraram então esse meio de transporte e, consequentemente, melhoraram as suas condições de vida para poder transportar pessoas e carga, né? E o comércio? Uma coisa bem interessante assim é falar do comércio nessa época. Quando a ideia de comércio para eles começou a ganhar força, porque entre os povos acontecia uma troca de produtos só. E esse intercâmbio que a gente chama era chamado de escambo. Então o que acontecia? Uma aldeia tinha grãos de milho e tinha para o seu sustento dos animais e estava sobrando, né? E não tinha ovelha, por exemplo, para tirar a lã. O que acontecia? A aldeia que tinha o carneiro não tinha talvez o milho, ou era de interesse deles o milho. Então eles faziam o quê? Tudo que eu tenho de milho aqui que está sobrando, eu vou trocar por uma ovelha. E essa troca, independente do tamanho, da quantidade do produto, era feito sem sobrou isso, ou esse é mais caro, esse é mais barato. Não, é o que eu tenho pelo que você tem. E isso era chamado de escambo, essa troca de mercadorias. Era o início de uma ideia de comércio, tá? No fim da Idade dos Metais, um evento que marcou, que é bem importante, é a invenção da escrita, tá? Lembram que os primeiros povos registravam nas cavernas com algumas formas de desenho e era a forma de escrita deles? Então, isso começou a se desenvolver e principalmente com a ideia do comércio, foi bem importante que esse registro aparecesse, que essa forma de escrita aparecesse, até para organizar e para deixar um padrão, para deixar uma coisa mais organizada. Então, um dos eventos, né, que marcou esse período foi a invenção da escrita. Claro que não a escrita que nós conhecemos hoje, né? Uma escrita bem diferente, bem arcaica ainda, mas um conjunto de símbolos que representavam a escrita naquele momento. Agora vamos pensar um pouquinho, tá? Vendo tudo isso, a gente vai começar a refletir. Qual é a
importância da descoberta dos metais? E a agricultura ainda é usada nos dias atuais? De que maneira? E a pecuária é importante para o sustento humano? Pensa um pouquinho. Todas essas situações são de longa data, muito antes dos nossos avós, dos nossos tataravós, muito antes, né? Quando a gente nem imaginava que estaríamos aqui. Agora vamos pensar um pouquinho. Qual que é a importância da descoberta dos metais? Os metais são usados ainda hoje? De que forma? Os metais são usados para construir nossos meios de transporte? São usados para produzir nossas casas? A minha casa é de tijolo. Que legal. Mas lá no meio, lá nas vigas, lá onde dá sustentação, é colocado ferro, tá? Então, vamos lá. Os nossos utensílios dentro de casa, para a gente fazer uma refeição, são feitos de metais? São. Os nossos ornamentos, brinco, pulseira, relógio, são feitos de metais? Sim. Então, olha só como essa descoberta passou pelos tempos e chegou até aqui, ainda sendo muito usada e cada vez mais. Cada vez se acha mais uma utilidade, né? De que forma eu posso melhorar esse produto? De que maneira ele fica mais resistente? De que maneira ele pode ser mais útil para o ser humano? E assim vai, né? Então, a descoberta dos metais, perfeito, foi ótimo e nós agradecemos. Outra questão, a agricultura ainda é usada nos dias atuais? De que maneira? O que você acha? Aqui no nosso município nós sabemos que sim, no nosso estado também, no Brasil muito mais. Ela é usada e de que maneira? Para a nossa alimentação, para a produção de outros alimentos, para a produção de alimentos para animais, para exportação, porque os nossos produtos podem sair do país e ir para outros países. Então, isso gera um retorno para a economia do país. Então, funciona muito bom e muito importante. Na nossa mesa, não é de praxe perguntar assim, como é que está o teu arroz e feijão? Né? Qual que é o principal alimento do brasileiro? Arroz e feijão. De onde vêm esses alimentos? Da agricultura. Então, aquela descoberta que foi feita lá no período neolítico, hoje aperfeiçoada e muito usada ainda, né? A pecuária é importante para o sustento do ser humano? Muito importante. A pecuária, a produção de animais, para a nossa alimentação, para a nossa vestimenta. Hoje, né, já tem produtos feitos com a pele de outros animais, a carne, o leite, os ovos. Então, tudo que vem da pecuária, muito bem usado. Nós temos produção pecuária aqui no município, no estado e no Brasil. A produção do nosso estado é referência no Brasil. Então, em alguns setores, ela produz muito até para exportação. Então, gera um retorno para a economia local. Então, todas essas descobertas muito bem-vindas e muito bem usadas até hoje. Feito isso, nós vamos agora fazer aquele registro no caderno, tá? Vamos lá? Nós vamos colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e a professora vai pedir que você responda aquelas perguntas que a professora colocou no último slide, tá? Depois de responder ali, eu já ajudei você pensar um pouquinho. Depois de você responder, você está prontinho para a atividade proposta, ok? Eu fico por aqui e desejo para vocês bons estudos.